Olá, eu sou Renata Lopes, professora e pesquisadora em matemática, e no vídeo de hoje vamos discutir novos conceitos de dimensão dos fractais. No vídeo anterior, vimos como podemos calcular a dimensão de estruturas fractais que são perfeitamente autossimilares, e trouxemos para cá a seguinte pergunta: e quando não são? Ou ainda, e quando não é possível identificar o processo matemático que originou aquele fractal? E bem, é assim para a maioria dos fractais. Para responder a essa questão, vamos conhecer um novo método para obter o valor da dimensão. Um que seja mais geral, sem exigir que o objeto seja autossemelhante. E esse método consiste em contar quadradinhos. Bem, um pouco mais do que isso. Deixe-me mostrar. Vamos pegar o nosso objeto de interesse e a ele sobrepor uma malha quadriculada. Em seguida, contamos quantos quadrados contém alguma parte desse objeto e registramos. Fazemos esse processo repetidamente, porém cada vez tomando uma malha mais refinada, isso é, com quadradinhos cada vez menores. Podemos então organizar esses dados em uma tabela. A cada etapa registramos o número de quadradinhos contados e também o fator pelo qual a malha foi dividida. Por exemplo, essa malha possui fator 4, uma vez que o lado do quadrado inicial foi dividido em 4 partes. A próxima, fator 5, reparando que cada lado do quadrado foi repartido em 5. E assim por diante. Podemos aplicar e refinar a malha quantas vezes quisermos ou quantas vezes conseguirmos. Em seguida, dispondo esses dados em um gráfico, é possível verificar que eles podem ser ajustados para uma curva exponencial. Claro que esse processo à mão é trabalhoso, mas temos ferramentas computacionais à nossa disposição. Um software como o Excel, por exemplo, faz isso com facilidade. Isso posto, é fácil obter a melhor curva que representa esses dados, que será, portanto, desse tipo. E nós estamos em busca justamente desse expoente de x. Ele representa justamente a dimensão do objeto que está sendo analisado. Lembra que nos exemplos anteriores interpretamos os expoentes das potências como sendo a dimensão? Bem, aqui o raciocínio é equivalente. Portanto, podemos pensar que a nossa interpretação inicial foi apenas expandida. E podemos agora expandir para qualquer que seja o exemplo a ser analisado, inclusive a curvas e formas naturais ao nosso redor. Por exemplo, podemos fazer para essa folha de samambaia e encontrar um valor de aproximadamente 1,69 para sua dimensão. Ou ainda, para finalmente a costa da Noruega. O valor nesse caso é de 1,52. Bem, até aqui conhecemos como estimar a dimensão de diferentes objetos, autossimilares ou não, de diferentes maneiras. Basta saber o que significa esses valores. Qual o significado em dizer que a costa da Noruega tem dimensão 1,52? Bem, a dimensão fractal pode ser entendida como uma medida da sua aspereza, irregularidade, um grau de fragmentação. Também está associada ao quanto de espaço a nossa figura ocupa. Retornando ao problema da medição de linhas costeiras, pensando em fractais, a pergunta qual o comprimento da costa seria inadequada. Em vez disso, podemos perguntar quão irregular é a costa ou quanto é a sua fragmentação. A dimensão fractal nos permite então descrever essas estruturas e até mesmo diferenciá-las. Por exemplo, através desses valores, podemos comparar a irregularidade da costa britânica e da costa norueguesa. Para a costa britânica, esse número é aproximadamente 1,25. Já para a costa norueguesa, mede aproximadamente 1,52. Claro que seria maior, visto que a costa da Noruega é muito mais acidentada, denteada, muito mais fragmentada. Por fim, é importante destacar que, de fato, há alguma confusão na própria compreensão do que vem a ser um fractal. Alguns chegam a pensar que ser fractal implica naquela autossimilaridade exata em todas as suas partes. E isso nada mais é do que uma visão restrita.
E é por isso que alguns preferem definir fractal em função da sua dimensão, dizendo que fractais são objetos que possuem dimensão fracionária. Portanto, a ideia é que, quanto mais fragmentado for nosso objeto, maior será a sua dimensão. Os fractais estão também nas formas naturais e criadas pelos homens. Você mesmo já gerou um fractal ao amassar uma bola de papel. É fácil ver que um pedaço de papel amassado ocupa mais espaço do que um plano, porém, menos espaço do que uma esfera perfeita. Desse modo, quanto mais amarrotado e apertado estiver o papel, mais perto de 3 estará a sua dimensão fractal. Mas não importa o quanto amassamos essa bolinha, nunca chegaríamos de fato à dimensão 3. Bom, quanta coisa até aqui, né? O fato é que temos em mãos uma ferramenta poderosa para compreender a natureza e os seus fenômenos. Seja na compreensão da medida do litoral, ou de uma bacia hidrográfica, regiões montanhosas, até as nuvens. Uma coisa é certa: esse singelo valor é muito mais utilizado do que você possa imaginar. Mas por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima. Created using Powtoon.